porém, não é qualquer vaso. Então, David diz, eu quero perguntar aqui, existe algum vaso que seja utilizável para a casa do Senhor? Senhor, ouvi dizer que está procurando um vaso. E aqui eu trago o vaso para o Senhor, o vaso de cristal, e acredito que servirá para a tua obra. Não. Este vaso não serve para a obra do Senhor, pois é um vaso frágil demais. Qualquer coisa quebra, qualquer palavra, qualquer toque. O vaso que o Senhor precisa tem que estar forte na palavra, tem que ser quebrado, queimado, provado e aprovado. Alguém aqui tem algum vaso para apresentar na casa do Senhor? Eu tenho um. Já que você está dando um vaso, eu estou um pouco rachado pelas dificuldades, algumas coisas que eu vou ser no dia a dia na vida. Mas eu acho que ainda sou utilizado, posso ser utilizado. Tem algumas rachaduras, mas com alguma colinha, nada que possa resolver, uma colinha demais, pode resolver o problema. Não. Esse vaso está rachado. Não vai ter utilidade na casa do Senhor, pois ele procura um vaso para encher de azeite. E este vaso, infelizmente, não serve. Diante de todos os vasos aqui, ninguém terá um vaso agradável aos olhos do Senhor. Eu tenho um vaso, e tudo precisa algum vaso levar de valioso dessa igreja, pois um vaso de ouro, em vez da cabeça desse vaso. Sim, o Senhor tem certeza que esse vaso que tu precisa. Não, esse vaso de ouro o Senhor não quer. Realmente, é um vaso muito bonito, mas não é um vaso bonito que o Senhor quer, que o Senhor precisa na obra dele. Tampouco de um vaso de ouro. O vaso que ele quer tem que ser um vaso humilde, um vaso que aguente qualquer situação do dia a dia. Então, por mais que ele seja bonito, chamativo, este vaso não vai servir para a obra do Senhor. Será que aqui tem um vaso que possa ser útil para a obra do Senhor? Nesse daqui eu acho que possa. Não. Esse vaso o Senhor não quer. É um vaso sujo. Não. O Senhor não quer. Infelizmente, o Senhor ele tem pressa para o vaso, para ser cheio de azeite. Ele precisa estar limpo. E o Senhor não vai esperá-lo você limpar. Esse vaso, ele não vai querer para a obra. Será que alguém tem um vaso para a obra do Senhor? Eu tenho um vaso. É um vaso de obra mesmo. É um vaso belo, bonito. Eu acho que esse vai ficar perfeito na casa do Senhor. Não. Esse vaso não serve. Não tem nenhuma utilidade na obra que o Senhor tem a fazer. Vaso de enfeite não serve. O vaso tem que ser útil, pois ele não está à procura de uma bela aparência. O vaso precisa ser um vaso quebrado, queimado, provado e aprovado. Senhor. Acho que não tem mais nenhum vaso. Eu tenho um vaso. Ele é simples, mas acho que vai servir para o Senhor. Esse serve para o Senhor? Sim, esse vaso ele serve. Glória a Deus. Desse vaso o Senhor precisa. O Senhor vai encher o teu vaso até transbordar de azeite. Para a grande obra que o Senhor tem a fazer, é necessário um vaso de barro, humilde e pequeno. Não é um vaso de cristal, nem um vaso de ornamento, e tampouco de ouro. Ele quer usar um vaso assim de barro. Mas o vaso que ele quer usar é este que encontrei aqui nesta noite. Um vaso de barro, pois o vaso que ele precisa tem que ser quebrado, queimado, provado e aprovado. E este aqui é o vaso escolhido para a grande obra. E nesta noite, o Senhor tem uma pergunta. Qual é o tipo de vaso que você está se apresentando diante dele? Um vaso de barro, um vaso de cristal, um vaso sujo, um vaso rachado. Eu não sei qual é o vaso que você está oferecendo ao Senhor nesta noite. Eu não sei o que é a sua necessidade. Como foi falado nessa noite, o Senhor tem uma grande reforma para fazer. E Ele quer um vaso de barro. E eu quero lhe dizer uma coisa. O Senhor, Ele conta comigo, Ele conta com você. Não importa a dificuldade do dia a dia. Ele está aqui para te modelar e para te refazer. E não importa a dificuldade que você esteja passando. O Senhor, Ele é contigo. Ofereça a Ele o melhor nessa noite. Porque como um vaso que está no mundo oleiro, Ele estará pronto para modelar. E os jovens Eduardo Gomes com o Novo Paraíso agradece ao Senhor pela oportunidade.